Olá, querido, olá, querida, seja bem-vindo à Comunidade Evangélica Vida em Aracaju Online, a SEV Online. A partir de agora nós estaremos adorando ao Senhor juntos e será um prazer ter você conosco até o fim. E olha, eu gostaria de pedir que você desde já copie este link e convide outras pessoas para estarem conosco, cultuando ao Senhor neste momento tão importante. Eu tenho certeza que Deus fará milagres acontecerem na tua vida, que há um presente especial da parte de Deus para você. Então fique conectado com a gente, lute aí, batalhe, transforme o lugar onde você está num templo de adoração ao nosso Deus. E olha, com certeza vai ser um prazer estar com você até o fim. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Graça e paz, queridos, como vocês estão? Estamos juntos em mais uma quinta-feira de discipulado para a glória de Deus. Eu quero dar as boas-vindas a você que já está conosco no nosso canal sev.aracaju, nosso canal no YouTube, é a SEV Online, adorando e bendizendo ao Senhor, e é um prazer, um privilégio contar com a sua participação. A partir de agora, pegue sua Bíblia, pegue caderno, caneta também, faça suas anotações, ou talvez no seu bloco de notas você vai anotar aquilo que Deus nos revelar para este momento tão importante. Crescer na palavra de Deus, crescer no conhecimento da palavra de Deus é extremamente importante, Afinal de contas, o ouvir a palavra de Deus acrescenta sobre nós várias qualidades que a palavra de Deus nos coloca, A Bíblia, ela nos chama atenção para isso, tá bom? E eu quero pedir a você que durante esse período passe esse link para outras pessoas, convide outras pessoas para assistirem junto com você. Seria muito importante para nós, ou na verdade é importante para nós, que você participe ativamente e nos faça chegar mais longe, nos ajude nisso. Então convide pessoas que você conhece, que ainda não são inscritas, que não conhecem nossa SEV Online, e faça com que estas pessoas participem para a glória de Deus. Vamos orar. Neste momento eu quero introduzir, agradecendo a Deus, buscando o Senhor. A oração é uma chave importantíssima. E hoje, nesta série que nós estamos de discipulado, falando sobre poderes, vimos no primeiro, o poder da influência, no segundo vimos também o poder da fé, e agora estaremos falando sobre o poder da oração. Olha o spoiler que eu já estou dando, no início desse momento, maravilhoso. Em nome de Jesus, feche os teus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor nos concedeu, pela dádiva de mais um dia de vida, por poder estar online com os teus filhos e filhas, por poder participar desse momento memorável onde tua palavra é anunciada, instruída, ensinada. Senhor, é uma dádiva para nós. Eu só tenho a te agradecer e não sei nem como agradecer ao Senhor por tão grande privilégio, Deus, diante de tantas lutas, de tantas tribulações, de tantas dificuldades, dos desafios que naturalmente enfrentamos no nosso dia a dia. O Senhor tem nos dado, ó Deus, a possibilidade, a capacidade de fluir nesse momento e fazer com que a tua palavra chegue aos lugares mais longínquos. Queremos, ó Deus, fazer coro com aqueles que já disseminam a tua palavra, que pregam, ó Deus, o teu evangelho, que anunciam as boas novas de salvação. Eu peço ao Senhor que cada vez, ó Deus, possamos alcançar mais pessoas com a tua palavra, com esse momento de intercessão, de oração, de busca e de discipulado, Senhor. É o ano do discipulado, é o ano em que nós devemos crescer no conhecimento, ó Deus, das Escrituras e passar adiante, fazer discípulos conforme o Senhor nos determinou, o Senhor nos ordenou. Que assim possamos cumprir esta ordenança e fazer fluir para a glória e para a honra do teu nome, Pai. Que o Brasil possa ser impregnado, meu Pai, com tua palavra. Eu te agradeço por isso, Deus, por ter, ó Deus, a honra de fazer parte deste momento da história da igreja brasileira, da igreja mundial. E nesse momento também quero te agradecer por aqueles que já estão conosco, pela vida de cada um destes, ó Deus, teus filhos, tuas filhas estão conosco dia após dia, marchando, militando para o crescimento, Senhor, da tua obra. Em nome de Jesus eu te louvo por eles, Pai. Eu te agradeço pelas vitórias e conquistas que eles alcançarão em ti. Eu te louvo, ó Deus, antecipadamente, Senhor amado, pela mudança desta realidade na vida dessas pessoas. Graças eu te dou, Senhor, pelo pão de cada dia, pelo alimento, ó Deus, que com toda a simplicidade que possa, Deus, chegar à nossa mesa, não tem faltado. O Senhor, ó Deus, tem nos dado este privilégio, isto glorifica o teu nome. É uma honra para nós poder, ó Deus, contar com o sustento e a provisão que vem de ti. Tu és o nosso sustentador, tu és o nosso orientador, tu és o nosso guia, o nosso rei, Senhor, o nosso
Paizinho querido, eu te louvo por isso, eu te exalto por isso, eu te bendigo por isso, te dou graças, ó Pai, pelo nosso Brasil, pela liberdade que temos ainda de cultuar o teu nome, pela liberdade de orar e adorar ao Senhor publicamente. Deus, eu te dou graças pelos homens e mulheres que o Senhor tem usado em meio, Senhor, ó Deus, às esferas mais elevadas da nossa sociedade, ó Deus, no aspecto político, ó Deus, no aspecto jurídico, Senhor, até mesmo militar, enfim, em todas as esferas o Senhor tem usado homens e mulheres para, ó Deus, combater aqueles que querem fechar as portas para o Evangelho, que querem, ó Deus, fechar as portas, ó Pai amado, para os teus princípios, ó Deus, e querem fazer uma baderna. Em nome de Jesus, que esta resistência jamais caia por terra. Eu te louvo por isso, por esse privilégio. Eu te louvo por tua igreja no Brasil, por aqueles que são os teus remanescentes, que têm, ó Deus, orado, buscado, Senhor, a tua face, que têm clamado ao Senhor, que têm invocado, ó Deus amado, o teu nome, ó Deus amado, para ver coisas incríveis acontecerem, que o Brasil seja avivado neste tempo, Pai, em nome de Jesus. Queremos entregar nas tuas mãos, ó Pai, essa situação conflitante, ó Deus, que tem abalado o mundo entre a Rússia e a Ucrânia. Deus, que aquele presidente Putin, Senhor, ele seja, Deus, conscientizado do mal que está fazendo. Muitas vezes o egoísmo, Senhor amado, o egocentrismo, Senhor, ó Deus, toma a vida do homem, ó Pai, e ele acaba disseminando o mal, ó Deus, destruindo vidas, Pai amado, em prol do seu próprio orgulho, da sua altivez. Que em nome de Jesus, ó Pai, ele volte atrás nesta decisão, que isto seja revogado, que isso seja, ó Deus, anulado em nome de Jesus, esses ataques, Pai, ó Deus, que os ucranianos possam realmente reconhecer, dobrar ao Senhor, ó Deus, e clamar por um Deus vivo, tua igreja que está naquele lugar, e todos os povos, ó Pai, que possam, ó Deus, se levantar agora, clamando ao Senhor, ó Deus, para que haja paz na Ucrânia, Deus amado, para que haja paz na Rússia, para que haja paz, ó Deus, nos países que estão em conflito, também, ó Deus, no continente africano, e é uma constante, Pai, que muitas vezes até deixamos de lado, esquecemos, ó Deus, mas tem sido, Senhor, uma realidade dia após dia, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu sei, Pai, que nós estamos chegando no fim e que pestes, pragas, doenças e guerras estão cada vez mais evidentes, crescentes, mas eu sei também, ó Pai, que nesse momento o Senhor estará bradando e levantando, Pai, o teu exército para que um grande avivamento tome a parte da terra, Deus, tome a face da terra completa, tome, ó Deus, a tua igreja, Senhor amado, no mundo, em nome de Jesus, que seja assim, Senhor, que aconteça, Pai amado, do jeito que o Senhor, ó Deus, planejou, do jeito que está na tua palavra, e que sejamos, ó Deus, precursores disso. Aviva os nossos corações, aviva as nossas mentes, aviva-nos, Senhor amado, para que possamos sair desta dormência, desta apatia espiritual. Quantos nesse momento estão apáticos, adormecidos, Pai, anestesiados, não têm o prazer de buscar a tua face, de se envolver, ó Deus amado, ó Deus, enquanto igreja que são, mas eu quero te pedir, ó Deus, que mude este quadro e que faça evoluir, ó Deus amado, em nome de Jesus, a vida dos teus filhos e filhas, Pai, porque eu confio, ó Deus, num Deus que pode, num Deus que tem nas mãos o poder, ó Deus amado, sobre todas as coisas, no nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos por isso, Pai, amém e amém, graças a Deus, aleluias. A oração é muito importante. E eu quero aproveitar para conversar com você agora sobre este aspecto, o poder da oração. Você já teve experiências de orar e ver Deus te responder de uma forma assim tão eficaz, tão poderosa, tão tremenda, que você ficou perplexo por ver o resultado disso? A Bíblia, ela está repleta, recheada de experiências fabulosas, extraordinárias, de pessoas que oraram, que clamaram ao Senhor e viram a resposta vindo dos céus e viram coisas incríveis acontecerem. E hoje eu quero aproveitar, e conversar um pouco sobre o poder da oração, porque nesses dias que nós estamos vivendo, muitos cristãos estão abandonando a oração. E às vezes estão sofrendo desnecessariamente, porque se estivessem orando da maneira certa, eles com certeza estariam sendo vitoriosos e sofrendo até menos, tá? E isso aí é importante de ser observado.
Não porque a oração nos livra de sofrer ou de passar por dificuldades, mas é porque as vitórias são aceleradas, e o mover de Deus, ele se manifesta de uma forma tão incrível que nos eleva a um próximo nível. Eu quero começar lendo com você o texto de Tiago, capítulo 5, versículos 15 e 16, tá? E daí em diante nós vamos conversar nesse discipulado sobre o poder da oração. Registre tudo e pratique, que é o mais importante, como disse o Senhor Jesus no fechamento do Sermão da Montanha. Todo aquele que ouve a minha palavra e pratica será semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vimos isso até mesmo no domingo passado, no encerramento da nossa série Construindo um Novo Eu, a minha melhor versão. Então vamos lá ao texto. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aleluia. O que isso está querendo trazer para nós? É muito interessante que na epístola de Tiago exista uma menção sobre o poder da oração linkado à cura, porém também ao perdão dos pecados e também à necessidade de que possamos cobrir uns aos outros em oração. Então já existem diversas chaves aqui que podemos destrinchar. Mas eu quero também comentar com você sobre os grandes feitos que a palavra de Deus nos mostra sobre o poder da oração. Nós vamos ver ainda no Antigo Testamento homens que oraram e o sol, se moveu em batalha, em momentos especiais em que a coisa estava cruel, estava crítica. A oração, ela ressuscitou pessoas que estavam mortas. Ainda no Antigo Testamento nós vamos ver Elias sendo usado, e no caso da oração, Eliseu também foi utilizado para mover a mão de Deus e o exército celestial se apresentar diante dele para livrá-lo do mal. A oração, ela tem um efeito extraordinário e sobrenatural. Mas o que é a oração, pastor? É nada mais, nada menos do que um diálogo. A oração é um diálogo. E um detalhe importante em um diálogo é que o diálogo é uma via de mão dupla. Anote isso aí, a oração é um diálogo, e um diálogo é uma via de mão dupla. O que eu quero chamar de via de mão dupla? É falar, mas também ouvir, ou seja, dar ao outro a oportunidade de falar com você também. Então é uma comunicação de duas vias ou mais. E o interessante é que na oração nós precisamos falar com Deus, porém também precisamos ouvir Deus falar. E talvez aí já tenhamos pontuado o primeiro aspecto, falho do processo de oração da igreja atual, da igreja moderna. As pessoas normalmente se posicionam para falar e consomem tempo expondo para Deus as suas necessidades, as necessidades da sua família e outras questões mais, porém não param depois para ouvir o que Deus tem a dizer sobre. Então isso não é a oração, isto é apenas um monólogo, é uma mensagem que você está transferindo para Deus e depois, querendo que Ele responda com resultados apenas. Mas será que Deus não deve ter a oportunidade de dizer a você o que Ele acha daquilo que você está pedindo, ou como Ele enxerga o que você está falando com Ele? É uma questão que precisamos parar para refletir. Precisamos pensar nisto, que Deus, Ele tem o desejo de se comunicar conosco. Sim, a Bíblia é uma prova disso, mas Deus ainda nos nossos dias, Ele fala, e fala como eu estou falando com você. Talvez você ainda não tenha parado para ter esta experiência, ainda não tenha tido a oportunidade de ouvir Deus, e muitas pessoas até ouvem, mas não conseguem discernir que é Deus, porque não sabem como Deus fala, não buscaram entender sobre isso. E o poder da oração nada mais, nada menos é do que a resposta de Deus ao teu clamor. É a manifestação da ação do Deus Todo-Poderoso em resposta às tuas orações.
Então o poder se manifesta quando Deus está presente, realizando, concretizando aquilo que você chamou, clamou, entregou para Ele como um pedido, como um rogo, como uma petição. É muito importante olhar na Bíblia e enxergar que o tema oração, ele foi mostrado por Jesus, foi ensinado por Jesus. Como citei ainda agora, o Sermão da Montanha, nesse momento do Sermão da Montanha, Jesus, ele ensina a orar, e ele mostra ali partes importantes da oração. Primeiro, quando você orar ao Senhor, exalte a Deus, exalte, reconheça a grandeza do Senhor, a posição de Deus em relação à sua vida. Quantas pessoas, e a grande maioria delas, quando começa a orar, pega logo no assunto e vai logo adiante, não faz uma introdução, não mostra para Deus a posição dele em relação à sua vida e o reconhecimento que você tem da autoridade, da grandeza dele em relação a você. Isso é importante. Então, abra a sua oração exaltando ao Senhor, glorificando ao Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus. Afinal de contas, queridos, não podemos servir a Deus por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é, e isso precisa ser demonstrado. Nós precisamos deixar isso claro em nossas palavras, e é uma questão que não depende apenas do conhecimento de Deus, das suas emoções, dos seus sentimentos, do tipo, eu não preciso falar sobre isso porque Deus conhece o meu coração. Na verdade, Deus conhece os nossos pensamentos antes que eles sejam formados, mas a própria palavra diz que é necessário orar, que nós precisamos dizer para Deus o que nós estamos sentindo, o que estamos pensando, quais são as nossas necessidades, e direcionar também os nossos rogos para aqueles que estão perto de nós, aqueles que estão distantes de nós, mas que também necessitam de algo e precisam ser alvos da nossa petição. Então precisamos aprender como orar. Em primeiro lugar, exalte a Deus, reconheça a grandeza de Deus, mostre para Ele a sua posição no relacionamento com Ele. Isto é extremamente importante. E aí nós vamos ver Jesus dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele exalta o Senhor. No segundo momento, queridos, a presença do Senhor precisa ser invocada. Quando você ora, diga: Senhor, venha a nós o teu reino, venha, manifeste-se aqui. Porque, queridos, muitas vezes fazemos da oração algo tão mecânico que se torna frio. É verdade ou não é? Veja se você não tem tido tais experiências. Às vezes até transformamos a nossa oração numa reza. Mas o que é isso, pastor? O que é transformar a oração em uma reza? A reza, como a própria palavra ela nos chama a atenção para isso, é uma repetição que acaba se tornando vã. Por quê? Porque passa a ser algo mecânico, não é algo espontâneo, produzido com aquele momento. Eu duvido que você vá conversar com alguém e toda vez que você se sentar para conversar com aquela pessoa, você fale as mesmas palavras, da mesma maneira, as mesmas coisas serão ditas. Olha, eu convivo com a minha esposa há 32 anos e cada vez que eu sento para conversar com ela, é um assunto diferente. Cada dia, eu estou com ela todo dia, né? E muitas vezes por horas durante o dia, e mesmo assim, né, são assuntos diferentes. Então não repita para Deus as mesmas coisas, não use as mesmas palavras, porque isso será enquadrado como uma vã repetição. Então ore e não reze, ore. A oração tem que ser espontânea, e você precisa invocar o Senhor. Diga: Deus, venha, manifeste, ó Espírito Santo, Trindade Santa. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E você precisa chamá-lo para estar presente. Chame o Espírito Santo para preencher aquele lugar e preparar o ambiente para a presença do Todo-Poderoso. Gente, será uma experiência top, maravilha dos céus. Você precisa exercer isso, você precisa passar, né, a partir de agora, a incluir esta etapa importante na sua oração. Então, em primeiro lugar, você vai, né, engrandecer a Deus, reconhecê-lo como Senhor, como autoridade. Em segundo, chamá-lo para que Ele esteja presente entre nós. Venha o teu reino, tá? Seja feita a tua vontade. É necessário, queridos, na oração, nos mostrarmos em posição
em todo tempo de submissão. Por isso que muitas vezes nós oramos de joelhos dobrados. Se você pode fazer isso, faça. Por quê? Porque é um estado de rendição. Você poderia perguntar, pastor, por que devemos dobrar os joelhos? Para mostrar a Deus que reconhecemos. Olha, no passado e em alguns lugares, em algumas culturas, isso ainda é mantido. Toda vez que um súdito chegava diante do rei, ou do seu imperador, ou de alguém extremamente importante na hierarquia daquele lugar, daquele país, daquela nação, daquele povo, essas pessoas, os súditos, se curvavam. Então o ato de dobrar os seus joelhos e se inclinar é justamente reverência, é reconhecimento da grandeza daquele que está diante de você. Então dobrar os joelhos é importante, sim. Não que não possamos orar sentados, em pé, em lugares diversos, como na condução, no banheiro, em qualquer lugar nós podemos invocar o nome do Senhor. Agora, eu tenho convicção de que quando nós dobramos os nossos joelhos, queridos, nós estamos vivendo uma experiência ímpar, uma experiência que já começa dando certo a partir da sua postura. É claro que não é apenas curvar os joelhos, mas curvar o nosso entendimento, dobrar-nos diante de Deus em relação à nossa altivez, quebrar o orgulho, é humildade. Precisa ser uma coisa completa, não é apenas chegar e dizer assim, eu vou dobrar os meus joelhos e pronto, mas a maneira que você se comportará fará toda a diferença, aleluia. Então é importante seguir aí as partes da oração. Depois você vai agradecer ao Senhor, citando, reconhecendo cada parte do que Ele faz. Por exemplo, você vai ver que Jesus, Ele exalta o Senhor e reconhece, olha, o Senhor nos concede o pão de cada dia. Gratidão pelo pão de cada dia. Queridos, nós precisamos ser mais gratos. Nesse aspecto eu quero abrir até um parênteses e dizer que não apenas gratos em relação ao que Deus faz, mas gratos, queridos, em relação ao que as pessoas fazem para nós. Você é do tipo de pessoa que agradece quando alguém faz alguma coisa por você ou para você? Ou apenas acha que a pessoa está fazendo por obrigação, ou que ela não está fazendo mais do que o dever dela? Então nós precisamos parar para pensar. Porque a Bíblia diz, queridos, que não há relacionamento com Deus de forma saudável se não houver entre nós e outras pessoas. Guarde isso. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amar o meu próximo e nem a mim mesmo. Eu não posso dizer que tenho um bom relacionamento com Deus se eu não tenho um bom relacionamento com as pessoas que estão à minha volta. O próprio Senhor Jesus, Ele chega a dizer que se nós dermos de comer ou de beber a alguém que vai a nós, ou que chega até nós, com uma necessidade suplicando, é a Ele que nós estamos dando. O que Ele está dizendo? Que o nosso relacionamento com as pessoas reflete o nosso relacionamento com Ele. Olha que coisa importante, olha que chave poderosa. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Porque eu encontro pessoas que dizem assim, não, eu ouço a Deus, eu obedeço a Deus, eu me curvo diante de Deus, eu só faço aquilo que Deus mandar. De resto, que todo mundo morra. Ou seja, em outras palavras, ninguém mais é significante para mim, ou importante nesse aspecto, ou é para mim relevante nesse sentido, além de Deus. E aí nós estamos pecando, estamos errando na nossa postura e até cometendo um delito diante de Deus, porque você nunca vai se relacionar com Deus melhor do que você se relaciona com as pessoas. Não tem como. Não tem como. O reflexo da nossa relação com as pessoas é a nossa comunhão com Deus, queridos. Então, quanto mais eu sou íntimo de Deus, quanto melhor eu me relaciono com Deus, melhor eu me relaciono com as pessoas. E quanto melhor eu me relaciono com as pessoas, quanto mais eu amo as pessoas, mais eu amo a Deus. Você está entendendo isso? Então a oração, ela envolve isso. Pastor, a oração, ela traz conhecimento? Não. Ela traz experiências, ela traz comunhão. Então guarde esse parêntese aqui que nós estamos abrindo, porque nesse momento talvez você esteja pensando, não, eu quero me aprofundar no conhecimento de Deus orando cada vez mais tempo, com mais qualidade. Errado. Você vai aumentar as suas experiências com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, com a Trindade Santa. Vai se elevar num nível espiritual, aprofundando-se mais nas revelações que Deus fará a você
enquanto pessoa, nesse contato direto, do ouvir Deus falar, vai ter mais comunhão, mais intimidade, mais proximidade, mais sensibilidade. Olha que maravilha, sensibilidade, gente, a Deus, a voz de Deus. Mas dizer que você tem mais conhecimento, não, porque o conhecimento, ele vem da Bíblia Sagrada, da revelação que já está em nossas mãos, que está escrita. Então, além de orar, leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus, e aí o crescimento vai ser mais completo. Mas voltando aqui ao aspecto da oração, então, em terceiro, precisamos render graças ao Senhor, orar a Deus. Olha, Senhor, eu te agradeço por tudo, gratidão. Olha, gratidão tem que ser parte da sua oração. Então, terceira parte, gratidão. Renda graças ao Senhor, reconheça tudo o que Ele faz. E olha, nomine isso. Às vezes nós somos assim tão resumidos, tão sucintos em nossa oração. É muito complicado, porque às vezes as pessoas fazem aquele pacote do tipo assim: Senhor, eu te agradeço por tudo. Não, não existe eu te agradeço por tudo. Nomine, olha, eu agradeço pela minha família. O Senhor tem abençoado, tem curado, tem livrado, né? E aí cita fulano, ciclano, beltrano. Por isso que oração não pode ser um negócio instantâneo, gente, né? A oração não pode ser como aquele suco em pozinho que você rasga o envelope, joga dentro da água e pronto, está misturado ali, colocou açúcar, você pode beber. Não, gente, não é assim. Isso não é oração. Oração, ela precisa ser alguma coisa que você vai fazer, né, entendendo o que está fazendo e com propósito, tá bom? Entenda que a oração, ela é algo temático. Você não conversa com uma pessoa, né, sobre nada. Sempre tem alguma temática, tem que ter algum propósito, alguma razão. Ou seja, mesmo que você ache que está jogando conversa fora, você tem um tema ali para discorrer, alguma coisa que você está conversando sobre, né? Então existe ali um título, um tema em cada conversa. Então você tem que colocar isso diante de Deus de forma objetiva. Em quarto, queridos, olha, então recapitulando aí, tá? A oração, em primeiro lugar, nós precisamos exaltar ao Senhor, colocá-lo, né, como o Senhor da nossa vida, reconhecer a grandeza dele. Em segundo lugar, nós precisamos invocar a presença dele. Em terceiro lugar, queridos, precisamos agradecer ao Senhor por tudo que ele fez, por tudo que ele faz, por tudo que ele fará. E em quarto lugar, nós vamos apresentar ao Senhor, queridos, as nossas petições, tá? As nossas petições. Não esqueça disso, as petições. Com certeza, talvez até o presente momento fosse a única coisa que você estivesse fazendo, né? Pedindo. Mas, pastor, como que eu faço? Aí está um detalhe que eu quero chegar em Tiago. Mas antes de chegar em Tiago, eu vou para o quinto ponto, a quinta parte da oração, que é quando nós estaremos pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. E aí nós vamos partir para a reconciliação, para a restauração, para a recuperação de tudo aquilo que foi danificado por conta dos nossos erros. É um reconhecimento. Então tem pessoas que começam a orar, só sabem pedir e encerram. É muito importante, queridos, passar pelo momento da petição, mas nós temos que buscar a restauração, a reconciliação. Eu posso até dizer que podemos inverter aí dentro do que eu acabei de dizer e colocar esta etapa como quarta etapa e a última, então, fazer a petição e o rogo. Olha, o Senhor Jesus, ele falou sobre isso. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é que seja mais ou menos importante, porque as 5 etapas são importantes. Assim como Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, certo? Ele faz primeiro a petição e depois entra na fase do perdão e da reconciliação. Mas deixa eu dizer uma coisa: para evitar que nós esqueçamos, comece, antes de fazer as suas petições, humilhando-se, reconhecendo os seus erros, pedindo ao Senhor que perdoe você, que restaure a tua santidade, a tua comunhão. Gente, eu mostro que muitas vezes nós pulamos essas etapas e achamos que o nosso contato, a nossa conexão com Deus, ela vai ser plena, vai ser tranquila, vai ser do jeito que nós
imaginamos e sonhamos. Mas você já parou para entender que o pecado faz separação entre nós e Deus? E que se não houver reconhecimento, se não houver humilhação, se não houver quebrantamento e arrependimento, não haverá perdão para os pecados, e sem perdão não há restauração. Então são fatores extremamente importantes no contexto da nossa oração. Não pense que o poder da oração vai se manifestar porque você vai estalar os dedos e dizer: Deus, faz isso porque eu quero, faz isso porque eu sou bom, faz isso porque eu sou teu servo, faz isso porque eu sou inteligente, porque eu sou graduado, pós-graduado, porque eu sou uma pessoa relevante na sociedade. Queridos, nada disso vai comover o coração de Deus. Deus te ama não pelo que você faz, não pela posição que você ocupa na sociedade, não pelo teu nível de relevância para as pessoas que estão à sua volta, mas Deus te ama por você ser filho, por quem você é, e não pelo que você faz. Do contrário, queridos, seríamos rejeitados, como a própria palavra ela mostra, quando Paulo ele fala aqui em Romanos, né? Ou ele escreve aos Romanos e diz: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, o que caberia para nós era apenas a condenação eterna, era irmos para o inferno, mas o Senhor, com seu amor, nos poupou. E aí então precisamos colocar-nos na posição certa. Então, não esqueça de arrepender-se em sua oração, apresentar a Deus. E olha, não faça um pacotão como grande parte das pessoas fazem, dizendo assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Sim, Deus vai lá então, olha, que pecado agora nesse momento? Deus vai ter que vasculhar e esquadrinhar o seu coração para saber? Não, abra a sua boca e diga: Senhor, eu pequei porque eu falei mal do fulano, eu pequei porque eu guardei um sentimento ruim no meu coração, eu pequei porque eu tive pensamentos lascivos, imorais e mantive eles dentro de mim. Gente, tome cuidado, porque muitas vezes nós achamos que pecado é apenas aquilo que nós consumamos, são as atitudes erradas que nós cometemos, mas nós pecamos por palavras, pecamos por pensamentos e sentimentos, e pecamos por atitudes. Você já sabia disso? Guarde, este é um tempo de discipulado, é aprendizado, é crescimento, é compartilhamento, queridos, de informações relevantes da palavra de Deus. E olha quanta coisa nós estamos aprendendo hoje no poder da oração. Então não adianta uma pessoa dizer: eu sou uma pessoa de oração, ou você intitular uma pessoa de oração, porque muitas vezes ela está consumindo até horas em oração, mas não tem resultados, não é uma oração eficaz. Inclusive isso é tema de livro, a oração eficaz. Por quê? Porque a oração, ela precisa trazer resultados, para você entender que ela alcançou o trono de Deus e derramou sobre você aquilo que você estava clamando. Chegou no coração de Deus, sensibilizou o Senhor, entrou realmente no Santo dos Santos, o resultado será imediato, será eficaz. Quando eu digo imediato é porque Deus Todo-Poderoso decreta imediatamente, até que chegue a você. Aí existe um outro contexto que nós vamos também pincelar aqui rapidamente no que aconteceu com Daniel, que orou, teve a resposta de Deus entregue, enviada imediatamente, mas 21 dias se passaram até que ele conseguisse tomar posse da vitória, porque houve uma intervenção no mundo espiritual e espíritos malignos tentaram impedir que os anjos do Senhor levassem a bênção e decretassem a vitória para Daniel. Olha que coisa importante, gente. E aí vem a questão da necessidade de intensificar as nossas orações, de perseverar em oração. E a Bíblia nos fala sobre isso também. Se eu fosse citar aqui, com certeza seriam inúmeros versículos, textos da Bíblia. Eu quero citar só as passagens dos acontecimentos para que você possa ativar a memória e guardar algumas dessas ocasiões que são chaves para a manifestação do poder da oração e para o nosso entendimento sobre esse aspecto importante. Então, seguindo adiante, vimos aí as 5 fases, as 5 etapas, as 5
partes da oração. Se você não orava desta forma, se você não entendia que o que Jesus colocou, né, no Sermão da Montanha acerca da oração, que você intitula como a oração do Pai Nosso, é um modelo de oração, pode ser chamado também a oração modelo, você agora fica sabendo e pode então manifestar o poder da oração através da oração de forma correta. Entenda bem, quando eu digo forma correta, não tem a ver com as palavras, a forma que você vai dizer a Deus, mas com as etapas que você vai cumprir para chegar sim na fase final, que é a petição, que é o momento que você vai pedir a Deus. Agora, não esqueça de que tudo isso tem que ser feito em nome de Jesus. Jesus disse por mais de uma vez: se você pedir ao Pai em meu nome, Ele te concederá. Então peça a Deus, mas em nome de Jesus. Pastor, por que eu tenho que usar o nome de Jesus no final? Porque eu não posso falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, porque quando nós oramos, né, nós oramos a Deus, e aí nós vamos entender a hierarquia, né, no mundo espiritual, a hierarquia celestial. Deus é o Pai, Ele está, né, acima de todas as coisas. Nós precisamos dirigir a nossa oração ao Pai, pedindo em nome de Jesus. Por quê? Porque nós, por conta do pecado que Adão cometeu, fomos o quê? Afastados do Pai, da presença do Pai. Quando Adão e Eva foram retirados do Éden, aquilo significava, queridos, que eles foram tirados da presença do Pai, daquele vínculo de comunhão íntima que eles possuíam, porque o pecado fez separação entre eles. E Jesus veio para reconciliar-nos com o Pai. E um detalhe importante: quando Jesus ele morreu na cruz por você e por mim, Ele assumiu a nossa responsabilidade, porque o castigo que nos traz a paz, como a Bíblia diz, estava sobre Ele. E sim, pelas pisaduras dele somos sarados. Isaías fala sobre isso. Isso é muito importante. Então, no momento em que Jesus ele fez isso, Ele assumiu a posição de mediador. Então agora Ele reconectou. Imagine agora que você tenha de um lado, né, um cabo com energia, que é o que vem de Deus, e um outro cabo que foi desconectado e que não tem mais esta energia para o funcionamento. Quando você reconecta, religa as duas partes do cabo, a energia chega então até o aparelho, até a fase final, e aí há um funcionamento. Então você entenda que Jesus é aquele que pegou o cabo que vem dos céus com a energia celestial, e aquele cabo que estava vindo, né, da sua parte, da sua vida aqui da terra, e conectou com o Pai. Por isso, na oração, você tem que invocar o nome de Jesus, porque é neste nome que há poder para que as coisas aconteçam. Aleluia! Que coisa poderosa. Queridos, eu vou dizer uma coisa, tá? Independente do clima, independente da temperatura ambiente, eu estou queimando aqui por dentro, porque falar sobre este assunto é algo tão inspirador e manifesta a presença de Deus, porque a oração é uma chave poderosa. A fé é um elemento que precisa estar presente na oração, e nós vimos Tiago citando, e eu quero voltar a isso aqui. Porém, uma chave muito fundamental é orar e saber como orar para mover a mão de Deus ao nosso favor, e principalmente a favor daqueles por quem nós estaremos intercedendo. Então, dito isso, você entendeu as 5 partes da oração, as 5 etapas importantes, as 5 fases que completam a oração, e pode agora orar de maneira correta. Reveja isto, anote direitinho, para que a partir de hoje você aplique isto e aperfeiçoe cada vez mais a sua oração, trazendo resultados extraordinários. Mas como eu disse, queridos, nós precisamos fazer com que a oração ela siga o fluxo que Deus quer. É um contato, é uma via de mão dupla. E como eu vou orar? Por quem eu vou orar? Olha, nós podemos orar por cura, invocar a cura de pessoas, e a nossa também. Tiago ele cita isso: a oração feita com fé curará o doente. Gente, vamos entender aqui, e isto hoje é atestado até pela medicina. Pessoas que têm uma fé forte em Deus e que oram ao Senhor recuperam-se mais rápido nos hospitais.
Olha, nesse momento há uma pessoa muito querida nossa que sofreu uma queda de uma altura extraordinária, uma pessoa que já tem, mais de 60 anos de idade, e poderia ter sido uma vítima fatal desse acontecimento. E quando os médicos fizeram uma ressonância, não viram, queridos, traumas fortes desta queda, e para a glória de Deus, ele já está se recuperando, chegou a entrar em coma, e saiu do coma, já está reconhecendo as pessoas, e se comunicando pouco a pouco, dia a dia. Pastor, o que é isso? É o poder da oração, queridos, aleluia, é o poder da oração. Então, biblicamente, nós temos que orar pelos enfermos, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão afetados. Quantas pessoas escaparam da morte neste período do Covid, da pandemia, pelo poder da oração, aleluia. Isto é algo que precisa fazer parte da nossa vida. Não faça como aqueles que se tornam completamente egoístas, egocêntricos na sua oração, só querem para si. É a oração da sanguessuga, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, só sabem dizer isso. Não é assim, queridos, que nós temos que fazer. Aponte para o próximo. E é muito interessante notar que a grande maioria, e aí nós vamos dizer quase que esmagadora e absoluta na palavra de Deus, dos momentos de oração e de respostas, nós vamos ver que foram orações intercessórias, orações por outras pessoas. Que coisa forte! Isso vai mudando um pouquinho o contexto, porque algumas pessoas só sabem pedir por si mesmas. E no máximo pelos membros da sua família. Veja se você é uma dessas pessoas, hein? Que até aqui só sabia orar pedindo, mas acumulando ali uma lista de compras para Deus. E não é assim. Não é assim. Ore para que alguém que esteja enfermo seja curado. Se você estiver enfermo, que alguém ore por você. Porque aqui o versículo 16 ele diz que precisamos orar uns pelos outros. Aleluias. Orem, versículo 16, uns pelos outros para serem curados. Eu oro por você, você ora por mim. Se nós realmente cumpríssemos isso, as coisas seriam bem diferentes. Mas às vezes são 2, 3, 4, 5, 6 orando por 100. E quantas pessoas só não ficam descobertas porque Deus move intercessores para clamar. Olha, muitas vezes eu parei para orar por pessoas que eu já não via e não tinha contato há anos, mas de repente Deus me traz aquela pessoa para interceder por ela. E é livramento que acontece, são vitórias que Deus dá, é cura, é restauração, aleluia, que coisa incrível. Que essa oração não tem limite. Deus já me permitiu orar por pessoas que estavam com tumores malignos, que não tinham resposta para aquela oração, ou melhor, perdão, não tinham resposta para aquela situação, clinicamente falando, e Deus deu a vitória, aleluia, Deus liberou a bênção, os médicos ficaram chocados, um caso incrível, dentre outros. Eu sou resposta de oração, eu sou fruto do milagre da oração, queridos. Se eu estou em pé foi porque pessoas oraram por mim. Então a oração ela é muito eficaz, se ela for feita de forma correta. E aí nós vamos ver que a oração de um justo é poderosa e eficaz, ou seja, ela pode muito nos seus resultados, porém precisamos estar na posição para orar. Não pense que se a gente viver uma vida completamente relaxada, se a gente viver uma vida completamente alienada da comunhão com Deus, uma vida em pecado, que Deus vai ficar respondendo as nossas orações. Porque a resposta da oração, queridos, depende da nossa proximidade de Deus, desse nível, como eu falei anteriormente, de comunhão, de aproximação, de participação, queridos. Isso é maravilhoso, aleluias. Então eu quero que você entenda que a oração é algo fabuloso, é algo extraordinário. Precisamos orar pelos outros.
E aí eu quero que você comece a mudar a sua visão a partir de hoje. Faça uma lista de pessoas por quem você estará orando. Enumere, coloque, pontue. Olha, gente, nós temos 24 horas no dia. Será que não dá para orar algum tempo a mais do que 5 minutos, 1 minuto? Às vezes algumas pessoas terminam o dia com uma única oração: Senhor, obrigado pela minha comida. Não faz nada. Não é verdade? Agora, pelas redes sociais, por outros mecanismos, fala com dezenas de pessoas por horas a fio. É assim. Recentemente, em um só dia, em uma só manhã, eu passei 1h30, 1h40 com uma pessoa no telefone. Depois, logo em seguida, a outra ligou, eu passei mais 1 hora. E às vezes a gente não passa esse tempo conversando com o Pai, mas quer que Ele resolva tudo, quer que Ele se manifeste na nossa vida. Como a gente vai fazer isso, gente? Como nós vamos obter isso? A igreja que ora é a igreja que cresce. A igreja que ora é a igreja que vence. A igreja que ora é a igreja que conhece a manifestação do poder de Deus. Aleluias. E nesse momento da nossa vida, precisamos orar. Precisamos parar. Olha, durante o dia tem um intervalozinho, dá uma pausa, senta em um lugar calmo, sem pessoas do seu lado, sem conversar com o outro, e vá falar com Deus. Se você pode ajoelhar, ajoelhe. Se não pode, olha, muitas vezes, queridos, eu já ajoelhei em banheiros para poder orar ao Senhor, porque sentia que havia uma necessidade naquele momento, diante da realidade da batalha espiritual intensa, de dobrar os joelhos. Eu não queria saber, eu dobrava os joelhos. Infelizmente, muitos de nós, queridos, vai deixando estas práticas de lado, porque, infelizmente mesmo, nós vamos passando o tempo, né? E quanto mais tempo nós temos em contato com o Evangelho, com a igreja, com, né, o nosso dia a dia, torna-se uma rotina para nós algumas coisas. E aí a gente vai deixando aquela essência de lado e perdendo este tom tão especial e significativo. Eu quero que neste momento, nesta noite, o poder de Deus avive você, manifeste você, estimule você para orar. Meu querido, minha querida, você que está comigo neste canal, você que está ouvindo esta palavra, peça a Deus: Senhor, ativa em mim, Senhor, o poder da oração. Não fique orando para ficar rico, não fique orando para poder crescer nisso e aquilo. Ah, mas pastor, eu não posso orar por isso. Queridos, é claro que você pode orar por tudo, desde que esteja em comunhão com a vontade de Deus. E aí eu quero fechar ensinando uma coisa: para que a oração ela traga resultados, ela não tem que ser segundo a tua vontade. As considerações finais da oração modelo de Jesus, ele diz: Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, a vontade de Deus tem que ser soberana na sua oração. Jesus orou quando estava no Getsêmani e ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse sofrimento que vem por aí, todavia seja feita a tua vontade. Queridos, cuidado, porque tem pessoas que estão ensinando que a gente tem que encostar Deus na parede, exigir de Deus, fale com Deus, Ele tem que fazer a tua vontade, Ele tem que colocar nas tuas mãos o que você quer. Aonde existe isso na Bíblia? Se você começa orando para reconhecer a grandeza do Deus Todo-Poderoso como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como é que você depois vai querer encostar Deus na parede para dizer: faz o que eu quero? Está certo isso? Não. Então eu quero fechar esse discipulado de hoje lembrando a você que a tua posição é no pó, é embaixo, a minha também, se quisermos conhecer o poder da oração. E nada de querer encostar Deus na parede e exigir de Deus. A vontade do Senhor é soberana. Eu já orei por muitas pessoas que foram curadas, como orei por muitas pessoas que partiram. Ah, pastor, você falhou, você não foi muito intenso na oração, você não deu cobertura, você não esteve lá todo dia orando, porque isso mudaria. Não, queridos. Quantas vezes na primeira oração que eu fui para fazer por uma pessoa, Deus me disse: eu vou levar. Mas eu não disse isso para a pessoa. E continuei ali: olha, vamos orar. Eu creio porque eu tenho que estimular a fé da pessoa, mas lembrá-la que nós estamos sujeitos à vontade do Pai.
Não deixe de orar por causa disso. Ah, eu orei, mas a pessoa morreu assim mesmo, não quero mais saber de Deus, não. Porque Deus, Ele não está em posição de atender os nossos caprichos, queridos. Tudo tem que ser no tempo dEle, da forma dEle, segundo a vontade dEle. Mas a questão é perseverar, é não desistir até que. Infelizmente muitas pessoas começam a orar por um tema, depois passam a orar por outra coisa, depois passam a orar por outra coisa, e nem receberam a primeira, já estão na quinta. O quinto pedido, perseverança, queridos. Você vai ver que Tiago, ele cita a necessidade de perseverarmos em oração, de orar sem cessar. Então não fique mudando de uma hora para outra sem saber nem sobre o que é que você estava falando com Deus ou pedindo anteriormente. Persevere. Porque nesse período vem a batalha, como eu falei para vocês, é muito interessante. Depois você investigue no livro de Daniel, esse momento em que Daniel estava orando ao Senhor, porque ele parava tudo para orar 3 vezes ao dia. É interessante que até hoje os muçulmanos têm uma cultura de parar para fazer as suas orações aonde eles estiverem. Ah, se nós voltássemos a isso, hein, queridos? Acho que está na hora da gente fazer isso, estabelecer, a hora tal e a hora tal eu vou me dobrar, eu vou parar o que eu estou fazendo para orar a Deus. Eu tenho certeza que você tem esse tempo para conversar, você tem esse tempo para fazer outras coisas, porque você não tem esse tempo para orar. É uma questão de disciplina, queridos, de organização, de entendimento, de prioridades. Eu estou falando com você e comigo mesmo, porque eu estou me reorganizando todos os dias, porque se deixar, a gente só faz pôr o pé para fora. E de um tempo para cá, eu levanto, mesmo que seja para qualquer coisa, pela manhã, volto para o pé da minha cama e dobro meus joelhos para dizer: Senhor, gratidão, o Senhor me deu mais uma noite. Estou iniciando mais um dia. E aí, eu converso com Deus, para que aquele dia possa começar a partir dos meus joelhos dobrados na presença do Senhor. Quero aprender a orar, para que cada dia mais eu possa mover a mão de Deus a favor de pessoas. Mas deixa eu dizer a você uma coisa. Comece agora, não desista, porque até que a vitória chegue, pode ser um tempo de batalha espiritual nas regiões espirituais. Mas a vitória vai vir, porque Deus jamais ignora uma oração. E aí Tiago, ele fechou dizendo: porque a oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz. Amém? Espero que você tenha absorvido esse conhecimento, tenha crescido, e se isso acrescentou na sua vida, olha, viraliza esse link, copia, cola em todos os lugares que você puder, envia para as pessoas: olha, aprenda a orar, vamos aprender a orar, olha uma palavra de discipulado, de crescimento, vamos ver aqui, olha uma instrução. Queridos, se isso for feito por você, nós vamos expandir cada vez mais. Isso faz parte do processo hoje, porque estamos numa era digital. E muitas vezes as coisas vão mais lentas, porque você não se envolve. Então envolva-se. Eu estou chamando você para um engajamento junto comigo. Vamos aumentar o número de inscritos. Ah, pastor, você está querendo o que com isso? Eu estou querendo, queridos, mais pessoas alcançadas pela palavra, porque Jesus está voltando. E pode chegar um momento em que isso seja tirado de nós. E aí, como fica? Então agora vamos acelerar. Está comigo nisso? Amém? Você assume esse papel, essa responsabilidade? Então vamos que vamos. Escreva aí: eu estou nessa, pastor, concordo. Compartilhe. Vamos usar estas ferramentas que Deus está nos dando. Amém? Deus abençoe e guarde sua vida. Eu quero orar agora por sua família, por você, para que Deus possa completar a obra. E estaremos então encerrando em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, estamos completando esta fase tão maravilhosa e reconhecemos, ó Deus, que a tua presença, ó Deus, se manifestou de uma tal maneira que eu posso, ó Deus, testemunhar diante dos teus filhos e filhas que
o calor, ó Deus, do Teu Espírito Santo, o fogo, a chama dos céus, ó Pai, ardeu, ó Deus, em minha vida, nesse lugar. Eu te exalto, ó Deus, por aqueles que permaneceram conosco, por aqueles, ó Pai, que estarão, ó Deus, assistindo e praticando o que nós revelamos nesta noite, através do Teu Espírito Santo e da Tua palavra, Pai. Que Tu nos faça crescer mais, alcançar resultados maiores, Pai. Ó Deus, que a dúvida, Senhor amado, jamais se apresente, ó Deus, ou tenha espaço no momento em que estivermos orando e clamando ao Senhor, porque precisa haver confiança, Pai. É um relacionamento íntimo, e sem confiança, Pai, não há, ó Deus amado, intimidade. Não há, ó Deus amado, um relacionamento saudável, não há proximidade, meu Pai, comunhão. Eu te louvo por isso, clamo ao Senhor e te peço que neste exato momento da nossa vida, Pai amado, sejamos impactados, Pai. E é no nome de Jesus que eu peço a cura, ó Deus, por aqueles que estão, ó Deus amado, doentes, que estão, ó Deus, ao alcance da minha voz agora, Pai. Ó Deus, por vias digitais, sim, Senhor. Eu não sei em que momento, ó Deus, em que ano, Senhor, mas esta palavra continuará tendo poder em todo o tempo, Senhor, porque Tu és o mesmo, Pai. Estamos invocando pelo Senhor. Por isso, em nome de Jesus, cura esta pessoa, Pai. Mostra para ela, Deus amado, que o Senhor é um Deus que faz, é um Deus de respostas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Glorifica o Teu nome, Deus amado, limpando, ó Deus, a mente, o coração, tratando os familiares, seja quem for, ó Deus amado, ó Deus, a pessoa por quem estamos orando agora, ó Deus, que ela seja tratada, Deus, e restaurada no seu bem-estar, em nome de Jesus. Eu libero a cura agora, eu profetizo a cura no nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu peço aqui, ó Deus, neste momento, que haja libertação. Pessoas que estão sendo perturbadas por espíritos malignos, doenças que estão afetando a mente, Senhor, e trazendo um distúrbio para as famílias, Pai amado. Oh meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo agora e quero repreender, meu Pai, ó Deus, estas amarras do diabo que estão tornando cativas essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, seja liberto. Problemas emocionais, problemas, ó Deus, psicológicos, psiquiátricos, meu Deus, em nome de Jesus. O Senhor, ó Deus, fez tantas coisas incríveis ao ponto de ressuscitar mortos como Lázaro e outros, Pai. E o Senhor pode, ó Deus, restaurar, ó Pai, as emoções dessas pessoas. Estamos vivendo um tempo, Pai, em que, ó Deus, a cada dia encontramos pessoas que estão adoecendo das suas emoções. É a tristeza que está crescendo, é a frustração, é a indignação, é a impotência, a incapacidade. Pai, em nome de Jesus, repreende, meu Deus, na vida dessas pessoas todas essas amarras, meu Deus, e libera a bênção. Ó Deus, sopra agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. E libera, Deus, a restauração, a comunhão nesses lares, ó Deus, a intimidade entre o casal, ó Deus, a comunhão entre pais e filhos, o entendimento entre filhos e pais, a paz chegando a estes lares que estão, ó Deus, em guerra, em conflitos, meu Pai, em nome de Jesus. Libera a bênção, Pai. Muda completamente este quadro. Eu confio no Senhor como aquele que faz, como aquele que tem nas mãos o controle para realizar as obras poderosas que vão além das nossas expectativas. Por isso, no nome de Jesus, eu abençoo estes lares, estas famílias, estas pessoas que estão sendo atingidas agora, Pai, com esta palavra de fé, em nome de Jesus, amém. Muito grato, queridos, a vocês, que Deus continue fortalecendo, abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz, amamos você. Um grande abraço. Que maravilha, estamos chegando ao final de mais um culto, e eu agradeço a você que permaneceu conosco até agora. Quero dizer que este culto estará gravado no nosso canal no YouTube, Seve.Aracaju, e que você possa copiar o link, passar para os seus amigos, familiares, para que eles sejam abençoados tanto quanto você foi também. Eu quero agradecer a você e pedir que você retorne a estar conosco no próximo culto também, porque será uma maravilha. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, um forte abraço.